Fala, senhoras e senhores, Isaac mais uma vez aqui com vocês, mas agora no evento da Nova Talks, onde a gente vai falar vamos falar bastante coisa sobre o mercado de cripto, e eu vou ser um dos hosts que vão estar acompanhando vocês nesses 2 dias, né, tanto hoje como amanhã, então a gente vai bater muito papo. Para quem não me conhece, eu sou Isaac Honorato, sou cofundador e CEO do CoinTimes e do CoinGoBack, e o CoinTimes é um dos maiores portais de notícias do mercado de criptomoedas, e o CoinGoBack é uma plataforma de cashback em criptomoedas, tá? E hoje nós vamos falar, nesse momento, né? A gente vai ter bastante palestra ao longo do dia, mas hoje a gente vai falar sobre o estado atual do mercado, tá bom? E a gente vai convidar o Courtney Guimarães, que ele é cientista-chefe de blockchain da Avanade. O cara é um monstro, gente, sério. O bate-papo vai ser de alto nível para a gente entender um pouco o que está acontecendo no mercado. Eu não vou apresentar ele, não. Vou deixar ele chegar, ele vai se apresentar. O cara, o currículo é monstro, né, Courtney? Então, muito bem-vindo, muito bom dia. É um prazer estar com você aqui. Como que você está, Courtney? Bom dia a todos, obrigado. Vocês viram que nós estamos aqui alinhados, né? Dia Mundial do Rock, um dia muito auspicioso para passar qualquer coisa. Temos ali uma Gibsonzinha Supreme do B.B. King para fazer coro, né, com o festival lá que o Isaac está colocando. E assim, hoje acho que nós estamos num dia muito bom para falar de eventos sobre o estado do mercado, né? Acho que esse ano todos os sonhos que a gente tem desde muito tempo se realizaram e alguns que a gente não queria se realizaram também e outros que a gente nunca viu também aconteceram. Então, sim, é um momento muito bom. Mas antes da gente começar a entrar realmente no assunto, conta pra galera quem é o Courtney e como que ele se interessou por esse mercado, como que você entrou nesse mercado e que momento, porque eu sei que você é um dos caras mais antigos aí do mercado, você já tá há muito tempo no mercado de cripto, né? São coisas surreais no mundo do cripto. A primeira coisa é que a gente fala de coisa de 1 ano atrás, parece que tem 10 anos, né? Eu sou um dos mais antigos, mas tem gente muito mais antiga que eu, né? Meu grande mestre, o Gabriel Aleixo, tá em algum lugar por aí. Aí, Aleixo, tudo bem? Ele tá desde 2011, eu acho. Nossa. E o Alex também, né? O barão do Bitcoin é dessa época. Barão do Bitcoin. O Rodrigo Batista, que é um dos fundadores do mercado de exchange por aqui, todo mundo é de 2012, 2013. Eu entrei nesse mercado em 2015, graças a um amigo, o Alexandre Soares, é um engenheiro de sistemas também, que a gente era colega lá na HP, e a gente fuçava coisas novas. E um dia ele me ligou e falou, cara, tem um troço aqui de segurança, que nessa época eu trabalhava com inteligência artificial e eu sempre fui muito ligado em segurança, criptografia e outras coisas. Ele falou, tem um troço aqui que uns caras inventaram para fazer uma contabilidade de uma tal de uma moeda chamada Bitcoin que você vai adorar. E eu fui olhar pelo lado tecnológico, né? Eu olhei assim e falei, meu, isso é um Canhambeck 0 quilômetro, tudo de 20 anos atrás, e parece o buraco do coelho da Alice. Uma vez que você começa a olhar isso, você não sai mais. E de lá para cá virou primeiro hobby, 2017, mais ou menos, é que eu fui 100% para o mercado, mas 2015 eu ainda olhava, 2016 eu conheci algumas pessoas mais interessantes aqui do mercado, vi algumas coisas acontecendo. No CIAB, a gente fez um anúncio grande, né, na época que eu estava na HP, divulgamos uma série de coisas relacionadas a blockchain, principalmente Hyperledger, que a gente estudava, mas aí eu saí de lá em 2017, tirei um ano sabático, e falei, não, esse é o ano cripto, vou me dedicar integralmente a isso, né? Acho que foi a melhor coisa que eu tomei, a decisão que eu tomei na vida. Eu montei uma consultoria na época, sou um dos cofundadores da Blockchain Academy, eu, Iseli, Rosine e o Thiago, a gente montou isso em 2017, treinamos mais de 5 mil pessoas durante o ano, e eu passei o ano viajando, fui para tudo quanto é evento, DevCon, Consensus, semana de blockchain lá em Zurique, na Suíça. E cada vez que eu ia para o evento, eu me sentia mais idiota, mais burro e mais pobre. Só tem gênio aqui, todo mundo. Era a época da brincadeira das Lamborghinis, né? Mas o que me surpreendeu foi o impacto disso, né? E olha que eu estou em tecnologia há bastante tempo, eu já vi muita coisa que, em teoria, iria mudar o mundo, e etc. E a outra coisa que me impressionou é que, pela primeira vez, uma onda gigantesca de inovação, ela trazia com ela o autofinanciamento. Então, 2017 foi bom do crowdfunding via ICOs, e eu participei ativamente de alguns movimentos, e fui como investidor de alguns outros. Então, você pega, por exemplo, o IOS, que até hoje ainda é um dos maiores ICOs formais do mundo, chegou a captar quase 5 bilhões de dólares. E isso, para um processo de crowdfunding, era absolutamente irreal. Quase impossível, né? Quase impossível. E aí, a partir daí, o que a gente vê é toda essa galera inteligente entregando código, entregando protocolo, entregando ideias,
E a gente ainda está no começo dessa história toda, né? Eu costumo dizer que eu meço o mundo cripto em anos internet. Nós ainda estamos em 92, época da América Online e tudo mais. Eu gosto de fazer muito essa comparação. Eu falo, gente, a gente só está começando. O pessoal está eufórico agora que está realmente, se a gente pensar, por exemplo, ali em 2017, né, quando você comentou ali, teve a onda de ICOs e teve esse alto investimento, dar essa liberdade para as pessoas investirem em empresas em fases iniciais, né? E até na live anterior que a gente estava falando, o pessoal estava falando muito sobre isso, né? Como que a gente vai pensar em estruturar qualquer coisa de empresa que não tem nem CNPJ? Ela foi criada ali realmente em meio a toda essa tecnologia, as pessoas não têm sede, né? Tudo isso. E a gente está vendo essas entregas acontecendo, né? Essas entregas aconteceram muito ano passado, no ano de 2019, 2020, e esse ano está acontecendo muitas entregas que foram feitas através dessas captações de ICO, né? E aí, já trazendo um pouco, né, entrando no mercado, né? Você imaginaria essa evolução num curto período, assim, ser tão rápido? Porque eu entrei no mercado, eu conheci Bitcoin em 2016, eu entrei no mercado em 2017 porque eu fui trabalhar dentro de um exchange, e eu não imaginava que isso aconteceria tão rápido como está acontecendo. Eu não imaginaria que, por exemplo, 2020, 2021, a gente teria grandes bancos e grandes empresas fazendo caixa com Bitcoin, por exemplo, né? Você imaginaria essa evolução tão rápida? Eu imaginaria antes, acho que desde 2017 a grande conversa, e porque 2017 é o ano que a Receita falou, olha, vocês precisam declarar criptoativos. Então a gente mudou um cenário a partir do momento de que, primeiro, teve o imposto, segundo, você tinha uma formalização, né, na declaração de impostos. Mas, por um acaso, né, quem está no mercado de capitais, eu estou nessa vida desde 2010, a gente sempre olha finanças, que é a parte das contas e investimentos, economia, que são os movimentos econômicos, e direito. Né? Eu tenho até um grande livro que está ali atrás escondido, do meu mestre, o Gustavo Franco, que chama A Moeda e a Lei. Isso sempre está interligado. E o que acontece? Seria inexorável, que é a palavra que a gente usa agora, é inevitável, que em algum momento, quando isso atingisse um volume X, os grandes players, primeiro, que iriam querer entrar no mercado, e segundo, como todo grande player, precisa não da regulação. Né? O pessoal fala muito, tem que regular porque a Febraban quer. Não é. É uma questão de risco operacional. Um grande banco, para entrar nisso, ele precisa ter risco regulatório dominado do lado dele. Então, ele não vai fazer uma coisa que não seja delimitada, né, pelos reguladores. Foi assim com a abertura de conta digital, está sendo assim com arranjo de pagamento, não teria como ser diferente no mercado de cripto. O que para a gente demorou muito. E por que demorou muito? Porque a gente vive nesses movimentos de inovação por espasmos. Então, 2017 foi um espasmo. E esse espasmo depois deu encolhida, ou estourou a bolha de 2017. E aí você tem outras nanobolhas que foram se deslocando. Então, 2018 foi o ano que começou a se falar de STO, que ninguém até hoje sabe direito o que é. Começou a se falar de DeFi, que só aconteceu de verdade em 2019. E aí, 2020 trouxe uma equação totalmente fora da curva, que é o efeito pandemia. Pela primeira vez na história da humanidade, nós fomos digitalizados, como a gente fala na Bahia, a pulso, né? A força. E prisão domiciliar para todo mundo. Então, o índice de digitalização da vida da população conectada, que são 3 bilhões de pessoas, foi do 0 a 100 instantâneo. Isso trouxe para os bancos uma outra pressão. Olha, o pessoal que está aqui, que antes tinha um deslocamento internacional e que tinha um fluxo principalmente de receita de FX, parou. Como é que você vai lidar com isso? Eu vou para o mundo cripto. Preciso mandar dinheiro daqui para algum outro lugar, compro cripto aqui, o cara vende lá, tem 40 mil exchanges no mundo, dá para fazer isso fácil, né? E aí os bancos falam, peraí, agora que o jogo andou, eu neste momento de digitalização não posso ficar de fora. E por incrível que pareça, o ponto de mudança foi o mercado mais reativo a isso possível, que é os Estados Unidos. Eu até falei, né? Eu tenho uma comunidade gigante, que é o Hard Fork Café, e lá tem uma subcomunidade que é de regulação. Em julho de 2020, eu falei, olha, alguma coisa vai acontecer, porque os Estados Unidos permitiram, como você bem falou, ter criptoativos nos seus depósitos, que bancos pudessem ter criptoativos, e outra coisa que pouca gente fala, que banco pudesse ser um validador de blockchain, ou seja, ele poderia ter uma operação de mineração dentro do seu CNPJ. Quando isso foi autorizado, eu falei, bom, não sei quando nem o que, mas vem aí uma onda grande. E essa onda a gente só viveu institucionalmente, por assim dizer, formalmente, com o Michael Saylor, né, o
o Manuel navegador, como a gente fala aqui. Sendo cabeça de tudo isso, né? E ele falou, cara, eu vou investir. E pelo ponto jurídico rola até uma treta que assim, não, mas depois teve uma manipulação que é o Elon Musk, falando, compre Bitcoin, venda Bitcoin, compre Doge, vende Doge, né? Então ele já está em outra área cinzenta que é assim, peraí, um dono de uma grande empresa pode falar abertamente ao mercado para comprar um criptoativo que a SEC fala que não é valor mobiliário, isso pode, isso não pode. Então a gente já está entrando na outra mudança que provavelmente vai acontecer, né? Agora era desejado, esperado era para esperado muito antes e demorou demais. Uma vez que veio, o que a gente está vendo agora é novamente um represamento. Então, você imagina, a Michael Saylor comprou, todo mundo deveria ter comprado. Essa era a nossa visão, mais ou menos em janeiro, né, que também já parece que tem 10 anos. E não foi isso que aconteceu. A gente teve muito fundo de investimento e tem muita gente olhando, mas já tem muitas experiências, inclusive de uma empresa brasileira que está abrindo capital lá fora, falando, olha, eu vou ter os meus tokens, que são os meus investimentos, vão estar no meu próprio balanço, ponto. E tem uma outra empresa brasileira que eu vi até ontem, acho que empresa da área de saúde, querendo fazer a mesma coisa. Então, esse outro movimento inexorável, que CVM, SECs vão ter que aceitar, uma é o valor mobiliário digital, seja lá o que venha a ser definido como isso, e outro é que depois de um ano, todo mundo já viu que é possível ou não acontecer, e vai começar uma onda de investimento. As pessoas vão falar, cara, eu vou realmente colocar uma parte do meu balanço, uma parte do meu caixa, uma parte da minha estruturação de tesouraria nesse ativo, porque mundialmente os juros continuam baixos, a gente não tem vol nos mercados tradicionais, e é uma alternativa que qualquer CFO um pouco mais tomador de risco pode olhar com segurança para alavancar o seu capital. Você falou tudo, e você tocou agora num ponto que são desse movimento que aconteceu em 2017, né, e esse movimento que aconteceu ali no ano passado, né, que em 2017 foi a entrada realmente de muita gente começou a ver Bitcoin e criptomoedas naquele ano e teve aquela explosão de preço, né, e agora teve isso muito nessa visão do mercado institucional. Você acredita que a gente não teve esse movimento agora do mercado de pessoa física, porque foi muito falado que as pessoas físicas ainda não entraram nesse momento do mercado, né? A gente ainda não viu a grande entrada de pessoas físicas nesse momento atual de mercado. Você tá também enxergando isso? Como você vê o resto do mundo vendo Bitcoin, como, por exemplo, países como a África, países como a Ásia, que necessitam, às vezes, de um modelo secundário, né, fora do sistema bancário tradicional, utilizando isso? Tá tendo essa entrada, isso está sendo mascarado por conta dessa grande quantidade de dinheiro entrando no mercado de cripto. Como que você está vendo esse momento? São várias perguntas, né? Deixa eu responder uma de cada vez. Claro. A primeira questão do investidor de varejo, eu como sou velhinho de mercado de capitais, eu falo isso, o pessoal de cripto acha que é buchitagem, mas não é. Nós temos um teto de investidores, e esse teto no Brasil é irrisoriamente baixo. Se você considerar o sujeito que não está pagando boleto atrasado, em português castiço, esse número, com todas as perspectivas mais do que otimistas, são 10 milhões de pessoas, numa população de 200 e tantos milhões. Então esse número já é pequeno. Se você pegar desse número o sujeito que tem um portfólio interessante e que gostaria de se arriscar em alguma coisa, que é um outro público, esse número cai para menos de 500 mil. Se você olhar o público dos Bradesco Prime da vida, Itaú Personalité, o BB Estilos, etc., nós estamos falando de 200, 300 mil pessoas. Então, quando você fala, a Bolsa tem 2 milhões de CPFs, o mercado Bitcoin tem 2,6 milhões de pessoas, a gente já passou esse público, pelo menos aqui no Brasil, que é o público de um banco, digamos assim, você precisa ter uma renda de 10 mil reais para ter conta lá, né? Dentro desse contexto, e aí ficando só no mercado brasileiro, a gente já tem um público bastante interessante. Aí você volta para outra pergunta. Pô, mas isso é mainstream? Vai ter TV de novo? Não vai, porque o público que entrou nisso em 2017, que viu capa de Isto É, capa de revista, o Caramba 4, é o público mais, digamos assim, ignorante na questão de planejamento financeiro. É o público que deixa dinheiro na poupança porque não paga imposto de renda e não sabe fazer conta de CDI, investimento menos inflação, que acha que IPCA é inflação e não GPM, e etc. Então, essa educação financeira ainda é muito simplória no Brasil. E é esse público que não entra. Eu diria
Se a gente tivesse que chutar, bem chutado mesmo, um número de investidores com potencial de deslocar o mercado no Brasil, não passa de 50 mil. E aí, desses 50 mil, você tem uns 500 que são os gordinhos que nem eu, são as baleias. Esses 500 nunca saíram do mercado, né, e nunca saíram mesmo. E quando a gente fala desse público, é um público que geralmente está num espectro muito mais sofisticado de investimento, a gente que tem veículo lá fora, que não investe pelo Brasil, que gosta de liquidez global, que tem todo um planejamento tributário para onde colocar o dinheiro e etc. Mundialmente falando, e aí, se a gente pegar mercados, né, Ásia nunca deixou de ter população, por assim dizer, pessoa física, porque tem uma série de outras coisas lá dentro, mas também tiveram escândalos diferentes do que tem por aqui, diferentes do que tem nos Estados Unidos. E esse pessoal entendeu o seguinte, esse troço é perigoso. Existe uma vol, Bitcoin sai de 700, 800 dólares em janeiro de 2017, vai para 21 mil e cai para 3. Né? Quem entrou depois do maremoto formado, tipo, agora eu entendi que isso aqui é maduro, na verdade perdeu muito dinheiro. Eu conheço muitos amigos que entraram em janeiro, fevereiro de 2018 e se arrependeram amargamente. Né? Incontáveis amigos. O pessoal que entrou no ano passado é o mesmo tomador de risco que está aí no mercado desde 2016, que na verdade não desistiu. Né? O pessoal tinha alguns investimentos. Só estava aguardando. E se a gente lembrar bem, esse pessoal que entrou no ano passado já pegou uma curva de 4 mil para 10 mil dólares. Você fala, nossa, de 4 para 10 já dobrei meu patrimônio em um ano, em dólar, tô bem pra caramba. Você tem 100 mil dólares, acabou de fazer 200 mil, ou você tem 1 milhão, acabou de fazer 2. Cara, pro ano morto, que era o ano passado, tá uma maravilha. Quem tinha Bitcoin a 4 mil dólares e conseguiu vender a 64, esse cara tá bem pra caramba. E aí, quem entrou a 10 mil dólares, a 20 mil dólares, ainda tá tranquilo, porque nós estamos nos nossos 30 mil. Quem entrou a 35, 40, já tá arrependido. E isso reverbera pelo mercado. Por quê? Aí vem o outro conta-fluxo. Toda vez que o Bitcoin volta para uma margem ou para uma onda de crescimento, e esse é só um dos mercados que a gente está falando, aparecem uns bilhões de especialistas. Então todo mundo é especialista, vai dar curso de trade, vai criar lá a live do Instagram, e a gente morre de tirar sarro, porque hoje mesmo a gente viu uma pessoa falando, olha, o estoque de Bitcoin nas corretoras está baixíssimo, isso quer dizer que o preço vai cair. Aí ficou todo mundo rindo, falei, cara, como assim? Eu não entendi. E é bem por isso mesmo. E este pessoal, desta vez, não teve a mesma aderência, porque nós estamos, neste momento, no voo de baixa. Então a onda vem, passa, todo mundo que não está no mercado tenta pegar a onda que já passou, chega atrasado, e chegar atrasado geralmente significa ou um período de bearish, ou o período que a gente está vivendo agora, que é andar, aspas, de lado, né, de 30 para 40 mil. Tem uma banda de... Total. E é isso que acontece no mercado que vocês estão, que é o mercado de trading. Né? Os outros mercados estão super aquecidos. Se você olhar o mercado de plataformas ou o mercado de investimento em startups relacionadas ao universo da criptoeconomia, e aí a gente fala de tecnologia, custódia, novos formatos de wallets relacionadas a devices, que é a área que eu trabalho muito hoje, todo o mercado de NFT, né? O mercado de NFT rodou quase 3 bi, né, desde que ele nasceu, só esse ano 2,5 bi. E este é o mercado que movimentou as pessoas físicas, porque é fashion. Eu vou comprar o NFT da Havaianas, eu vou comprar o tênis da Gucci, que é um NFT que está não sei aonde. E um outro mercado que surgiu, e que já surgiu dentro do contexto cripto, porque ele já é fortemente entrelaçado a algo virtual, que é o universo dos metaversos. Os Fortnite da vida, tem metaversos específicos para o mercado cripto, o Super World, que é a questão do metaverso, que já tem token específico para ele e NFT específico para ele, e é isso que está atraindo a questão das pessoas físicas, muito mais do que a bolha especulativa de 2017. Eu acho que as pessoas já entenderam que é uma brincadeira profissional, não é para qualquer um, que tem um risco razoavelmente grande, estratosférico, e que esse risco não é para amadores. E aí tem um outro mercado, que parece o mercado institucional, mas ele corre um pouco à margem do mercado institucional, porque ele tem outros caminhos de se fortalecer, que é o mercado de fundos, de ETF, como é a questão da Hashdex. Esse mercado cresceu pra caramba. Então hoje, o que a gente vê é quem está num universo que não tem uma estrutura, que está num universo de investimento que não tem uma estrutura mais tranquila, tipo, olha, eu não sei fazer isso, me dá alguém para administrar o meu patrimônio, que é um fundo,
está apanhando um pouco no mercado. E você vê que todas as grandes casas mundiais têm, de alguma forma, um fundo ou alguma coisa relacionada a DeFi. Este mercadinho cresceu mais de 2020 até hoje do que o mercado cripto cresceu de 2016 até o final de 2017. Isso para mim é um indicador muito grande. E quando você vê o mercado institucional entrar via esses caminhos, via esses veículos, por assim dizer, né, sanitizados, porque eles não tocam em cripto, você compra o ETF, você não está comprando cripto, você está comprando um cripto com máscara, né? Você está comprando algo ali que você está respirando um pouquinho do mundo de criptomoedas. Isso atrai muita gente. Então, uma coisa que eu nunca pensei ver esse ano é o todo poderoso Itaú falando: olha, tenho aqui no meu Instagram um fundo cripto. Né? Fui impactado por isso. Itaú, BTG, XP, todo mundo distribuindo investimento em cripto. Você vê o Itaú fazer uma live sobre cripto, e isso chama a atenção da pessoa normal. Só que essa pessoa normal, hoje, ou ela não tem uma capacidade de poupança, que é uma questão também relacionada à pandemia, ou ela está transfigurada no seu momento de investimento como um extremo conservador. Imagina, eu ainda não saí da pandemia, eu ainda não tenho certeza estrutural no Brasil de como que nós vamos sair dessa pandemia, se a gente vai sair para um período de recessão, para um período de crescimento, ninguém sabe isso. Então o que eu tenho eu preciso preservar. Né? E aí você tem algumas incongruências. Eu moro em São Paulo, que é a cidade mais cara da América hoje, ponto, mais cara que Nova York, mesmo em dólar. Sim. E aí você fala, cara, você vai sair daqui para ir para Itacaré, que é meu sonho de consumo? Até posso ir. E o que eu vou fazer em Itacaré? Eu vou continuar trabalhando remoto, como eu estou hoje, de casa, com 8 computadores ligados aqui. Se eu conseguir fazer isso, eu vou sair de um centro de custos alto para um centro de custos que custa 10% para viver do que daqui. Pronto, aí eu tenho poupança. Eu tenho condição de bancar o meu deslocamento para lá? Não sei. E todas essas incógnitas transformam as pessoas em poupadores ultraconservadores. E cripto está do outro lado do espectro. É um investimento, não é poupança, de altíssimo risco e altíssimo retorno. E aí aquela história do pega o dinheiro de pinga, né, pega 5% e bota aqui, isso funciona para poupadores, investidores mais sofisticados ou mais tranquilos. Né? E isso não é o que acontece com a massa da população. E, para bem ou para o mal, graças a Deus, as pirâmides todas despencaram, e hoje nós temos mecanismos bem eficientes de toda vez que o cara promete rendimento garantido, pagamento todo mês, franquia e todas essas coisas que vêm com cabelo molhado e etc., a gente desmascara em 2 minutos. Então, o que apelava para o consumidor final, que era aquele ganho garantido, etc., também desapareceu. E aí a gente fica nessa da educação financeira. Eu acho, e é o que eu estou vendo, que é inexorável que os bancos aumentem as suas exposições, não só via um ETF, mas via algum outro mecanismo, talvez um fundo brasileiro que compre de players brasileiros, no curto espaço de tempo. Curto espaço são os próximos 6 meses. Só que isso depende de um movimento de mercado que não é muito simples. Primeiro, que não está no radar deles, e segundo, que realmente não é muito simples, que é o Banco Central regulamentar criptomoedas, de alguma forma. Tá? A gente tem 5 PLs rodando aí pelo Congresso, inclusive o PL doido lá do Alexandre Frota. Muito doido. E as coisas não estão se movendo. Mas, independente dos PLs, o Bacen, se ele der uma segurança jurídica para os bancos, falar, você pode ter um fundo comprando criptativo aqui da Nova Dax, da MB, da Fox, sei lá quem for, isso com certeza facilitaria a entrada desses players no mercado. Porque hoje, assim, para o bem, assim, graças a Deus, a gente tem profissionais muito capazes, que têm gestoras muito capazes e muito profissionais aqui no Brasil. A gente tem a Hashdex, tem a QR Capital, tem a BLP, e deve ter mais uma que eu estou esquecendo, mas pelo menos esses 3 já são números bem, bem expressivos. E a Hashdex é uma casa que hoje tem conhecimento e reconhecimento internacional. Acabou de receber investimento do JP Morgan e coisas do gênero. Então, se você já tem uma estrutura de gestores profissionais do mercado criando esses produtos, falta o quê? Falta o mercado de massa, que infelizmente está na mão dos bancos. E os bancos não é má vontade, não é não gostar de cripto. É assim, cara, eu preciso de segurança jurídica. Eu lembro até hoje, quando o Original começou a fazer abertura de contas digitais, todos os bancos foram para Brasília para pedir para Bacen. Regula aí o que é abrir uma conta digital. Eu quero, eu só não posso. Se eu abrir uma conta digital, eu vou ter que alocar aqui um percentual de risco operacional no meu índice de Basileia, que não é interessante, então eu não vou abrir conta digital. Aí o Banco Central
fez uma circular que permitia a abertura de conta digital para todos os bancos, ou seja, ele delimitou o jogo. É isso que falta em cripto, para os bancos, digamos assim, tradicionais. Agora, o que vai acontecer enquanto isso é que as casas existentes vão ter mais produtos, né, vão ter mais volume sendo aportado, até porque elas são distribuídas por grandes casas de varejo. A XP distribui, o Banco Modal distribui, o BTG distribui, o Itaú está distribuindo ETF, o Banco do Brasil também. E a partir do momento que você tem uma demanda para aqueles 500 mil mais sofisticados, você gera uma massa de interesse. Quando isso vazar para os outros 10 milhões de poupadores, né, ainda mais com a propaganda do Itaú, invista R$1 aqui, a coisa tende a se popularizar. Eu também imagino muito, Courtney, essa visão de tipo a popularização das criptos na ideia de investimento, né, vai muito realmente pelos grandes bancos. Eles têm uma entrada muito grande ainda de massa, né? Eu só não vejo as pessoas talvez realmente utilizando talvez a essência das criptomoedas, que talvez seria a livre transação, né? Porque elas vão estar muito presas em fundos. Você vê isso um problema para a evolução do mercado de cripto, a gente falando, ele saindo de investimento e tratando ele como moeda, ou você enxerga que o mercado não vê mais assim, né? Não tem mais oportunidade de utilizar como moeda, a gente vai realmente só ver o mercado como um mercado de investimentos? Cara, eu sempre. É outra coisa que o pessoal não gosta de mim, né? Uma das coisas que me traz a fama de ogro. Eu sou economista de escola clássica. Fiz 6 anos de economia para entender essa merda. E eu sou economista chato. Eu sou o cara que leu, até, não dá para ver, mas está ali atrás, ó, A Moeda e a Lei do Gustavo Franco, eu li de cabo a rabo. Depois ele eu vou até pegar ele um dia na esquina, porque eu acho que ele não escreveu aquilo, ele botou os estagiários. Mas é um livro de 800 páginas que explica todo o processo legal da criação do real. Por isso que chama Moeda e a Lei. Moeda é um bicho. Moeda é não volátil. Ponto. Na cabeça do cidadão comum, moeda não pode subir e descer. O cidadão comum já não sabe lidar direito com inflação, né? Você fala Sim. assim, olha, você perdeu 40% do seu poder de compra em 2020 e 2021, ele não entende o que você está falando. Essa frase, se você falar, o leite custava 10 e agora custa 16, ele fala, entendi, realmente. Né? E isso nos leva a um paradoxo. O Bitcoin nasceu como moeda. É uma maratona de 30 anos, começou com David Shaw lá em 81 e deu certo. Não é que ele foi projetado, tem vários experimentos, o Bitcoin é o que deu certo. Aonde o Bitcoin deu certo? Aonde ele se propôs a ser moeda, num mercado de altíssima, por assim dizer, necessidade de isenção governamental. E aí eu não quero dizer que era uma coisa ilegal, né? O Bitcoin não nasceu para ser ilegal, ele nasceu como uma proteção ao governo. O pessoal dos Estados Unidos não sabe disso, mas eu sou da geração que um belo sábado, né, o ministro da Justiça, que tinha um caso com a ministra da Fazenda, fizeram um plano e na segunda-feira eles anunciaram com o presidente cheirador de cocaína, que a gente ia ter 50, sei lá o que, na conta. Eu nem lembro qual era a moeda da época. Cara, eu tenho pais de amigos que se suicidaram. O cara vende tudo, bota o dinheiro na sexta, fala na segunda-feira eu vou comprar a casa dos meus sonhos, né? E na segunda-feira ele não tinha mais nada, não tinha nem como pagar as contas do dia a dia. Isso é absolutamente traumático. E quem viveu isso nessa época, que é o comecinho dos anos 90, entende que você precisa ter uma coisa que fala assim, cara, se aparecer um outro doido igual aquele, que falar que vai confiscar toda a minha moeda, né, eu não vou deixar isso acontecer. Este é o objetivo do Bitcoin. Quando isso aconteceu, aonde você prova essa tese no pior lugar possível, que é o lugar de criminoso. Aí veio o Silk Road. O Bitcoin só funcionou como moeda de curso ou de comércio, meio efetivo de contabilidade e troca na Silk Road. Daí para diante, e durante o efeito Silk Road, o que se percebeu? Eu preciso comprar Bitcoin. Para quê? Para comprar ganja. Onde é que eu compro Bitcoin? Naquele cara. Tem 2 caras comprando, demanda baixa, preço estável. Tem 100 caras comprando, demanda alta, preço sobe. E aí o Bitcoin sai de dezenas e vai para milhares de dólares. O Bitcoin chegou nessa época, foi a primeira bolha de dezenas para milhares, e se criaram as primeiras exchanges, Mt. Gox, a empresa lá de Nova York, que eu nunca lembro o nome, etc. De lá para cá não teve mais volta, porque é muito mais tranquilo para o pensamento do ser humano especular com algo, querendo ganhos, do que ele especular com algo que na cabeça dele, isso já é quase subconsciente, deveria ser estável, mas não é, tem volatilidade. Tanto que quando a gente tinha os períodos de 1000% de inflação aqui, todo brasileiro criava um proxy. Então a gente teve o dólar, a gente tinha outros proxies como carro, telefone e o caramba 4, e o grande sucesso
do Plano Real é que 6 meses antes inventaram um proxy. A URV era um proxy. O brasileiro, de um dia para outro, aprendeu a pensar em URV. Quanto custa aqui? Não sei, mas é 10 URVs. Ponto. E o que era o URV? Era o dólar. Tanto que o real saiu 1 para 1 com o dólar. Nós dolarizamos a economia, criando um instrumento extremamente complexo, extremamente sofisticado, que você explica isso para o americano e fala, cara, mas por que vocês fizeram isso? Porque a cabeça do brasileiro, que é uma cabeça de sobrevivente, ela sabe lidar com esse proxy e não que agora tem um real. Quando esse proxy foi criado, você veio cuidando disso, o que você fez? Mudou o nome dele para real, acabou. Aí o Plano Real deu certo, a gente conseguiu dar o resto da história, enfim, conseguimos estabilizar a economia. Quando você olha para o universo cripto, só tem narrativa controversa, é o Rubini gritando que é um golpe, é o Nassim Taleb agora dizendo que é golpe também, porque brigou por causa da Covid com o Pompiano, sei lá quem mais, é não sei quem dizendo que não, é a salvação do mundo, é o ouro digital, e tem os anarcocapitalistas dizendo que não, que o governo é uma bosta, imposto é roubo, e o caramba quatro. O cidadão médio não entende nem a briga e nem nenhuma das narrativas. Ele fala, cara, eu posso confiar que isso hoje eu tenho e amanhã eu tenho? Não, não pode. Porque hoje você tem vale 604 mil, amanhã você tem vale 30, você perdeu metade do que você tinha. Fala, tá bom, não quero. Isso é característica sine qua non para ter moeda. Agora, enquanto investimento, enquanto outras coisas, não. E aí tem um outro problema que começou em 2019, que alguém teve uma ideia de criar uma URV global. Alguém, Mark Zuckerberg, a pior pessoa possível. É tipo assim, o Darth Vader vai criar um berçário de criancinhas. Né? Começou bem trágico a história. E isso levantou uma bandeira vermelha num país vermelho, que falou, opa, peraí, se esse cara fizer isso, meus planos aqui vão na merda, eu vou fazer primeiro. Então hoje, o plano existencial de uma moeda global não está mais no mercado de criptativos, está na China. O DCEP, inexoravelmente, até o final do ano que vem, será uma moeda global, igual ao dólar, só que ela vai ser uma moeda digital. E ela vai começar por 3 bilhões de pessoas que estão abandonadas da economia. Ela vai pegar os países asiáticos pobres, vai pegar toda a África e vai pegar o nosso continente aqui de banânia. Brasil, Colômbia, Venezuela, Chile, Peru, todos os lugares abandonados vão adotar o DCEP. Primeiro, porque são os maiores parceiros comerciais. O maior parceiro comercial do Brasil hoje é a China. Se a China fala, cara, ó, se você comprar e vender aço para mim usando o DCEP, para cada yuan digital que você comprar, eu te dou 2. Quer? Liga a impressora do lado de lá, que nos Estados Unidos está fazendo. Claro que eu vou querer. Estou te vendendo soja, em que? Yuan. Dá para trocar por dólar? Dá. Pegou yuan, trocou por dólar. Você só vai mudar a impressora de lugar. Com um fluxo físico de ativos que lastreia essa impressora. É diferente do cara falar de dólar e você está num fluxo físico só de paper trade. Quando você fala, cara, a soja vai para lá e o dinheiro vem para cá, ou vai o ferro, ou vai o frango, ou vai a carne, ou vai o porco, ou vai qualquer coisa, você tem um fluxo. A outra grande coisa é que você pode mandar coisas e receber coisas. Então eu mando soja e recebo o Huawei P30 Pro, que é um excelente celular. Ou eu mando soja e recebo roupinha das minhas crianças, que quase todas são chinesas. Ou eu mando soja e recebo o tênis Balenciaga, que é o design italiano, mas é feito na China. Né? Então, a China tem a fábrica. Eu posso mandar coisas e receber coisas. Quando eu tenho esse Belt and Iron Road que eles estão criando com physical trading envolvido, é quase que inexorável que você crie uma nova moeda digital. Porque os Estados Unidos só criaram dólar porque eles fizeram exatamente isso com petróleo. Eles têm petróleo, mas eles pegaram o universo árabe e fizeram tudo isso no pós-guerra para fazer esse tipo de coisa. E aí tem uma terceira coisa que ninguém sabe como vai ficar, que é o grande debate dos economistas, que é padrão de lastro. 71 acabou o padrão ouro, está tudo solto no espaço, nada quer dizer nada, em God we trust, everyone else bring the atomic wars. Ponto. A gente está confiando em ogiva nuclear. Como é que eu crio uma moeda que tenha o mesmo efeito psicológico hoje de lastro? Para mim, que tenho 50 anos, eu penso em ouro, eu penso em soja, eu penso em indústria. Para os meus filhos de 6 anos, eles pensam em Roblox. Qual é a moedinha do Roblox? Ah, papai precisa comprar isso aqui no Roblox. O que eu botar lá dentro, eles estão achando que aquilo é moeda. Né? E hoje, por exemplo, todos os meus amigos que têm filhos de 14, 15 anos, esse pessoal é mais trader do que eu. Fala, peraí, cara, eu ganho R$100 de mesada. Se eu entrar aqui e comprar e ficar olhando o que sobe e o que desce, e assim, a frase é essa, o que sobe e o que desce. Eu multiplico a mesada? Multiplico. Então pode ser ADA,
pode ser Doge, pode ser Shiba, pode ser Chihuahua, qualquer cachorro, porque isso está no mindset, está no subconsciente desse pessoal. É um videogame. Eles encaram moeda como prêmio de videogame, não tem mais a história do lastro. E aí, as trocas deles, tem um pedaço virtual, então na cabeça de uma criança de 12, 14 anos, hoje você tem um lastro virtual muito grande, e você pode usar esse mesmo lastro virtual por coisas reais. O meu sobrinho, que está com 20 e poucos anos, ele já pagou um pedaço da faculdade com dinheiro de videogame. Não era cripto, mas era uma moeda, um dinheiro digital, como os meus amigos do Banco Central costumam dizer. E nesse universo de dinheiro digital, a história não foi escrita. Não tem teoria monetária, de economia monetarista para suportar isso. Essa é a história que nós estamos escrevendo. Então, e é um ponto, né, que eu acho que é exatamente no imerso que a gente está entrando, né, que você falou. A popularização que veio dessa última onda foi através de NFTs, foi através de outros mecanismos, fora as principais criptomoedas, né? E a gente está vendo agora coisas, por exemplo, como o Axie, que está virando uma febre, né? Já é uma febre em alguns países que vivem à margem, né? E agora, ontem, por exemplo, ele acabou de chegar na África e a gente está vendo explosões, por exemplo, do token nativo do jogo, sendo ali tendo uma valorização nas últimas 24 horas de 30%. Exatamente porque as pessoas estão vendo exatamente esse comportamento que você falou. Às vezes vale muito mais a pena acreditar num dinheiro virtual de jogo, que é algo que eles estão vendo ali, fazendo, do que realmente acreditar talvez num governo, num estado, ou na economia local que está totalmente degradada há muitos anos, pode dizer ali na questão da África, que às vezes centenas de anos, né? Então realmente a gente está construindo isso, né? Agora que eu ia até já trazer a última pergunta, né? Que é o que você acredita que a gente vai se desenvolver daqui para frente? Porque realmente a inovação está acontecendo todo dia está surgindo algo novo, né, no nosso mercado. Como que você enxerga daqui para frente tudo isso acontecendo a partir do que a gente conversou tudo durante esse bate-papo, né? Tem várias coisas que estão acontecendo de uma maneira assim muito surpreendente. E aí parte a minha experiência de 2017. Quando você vai num DevCon e você tem chance, como eu tive, graças a Deus, de falar com o Vlad Zamfir, um dos arquitetos-chefes lá do Ethereum, o Zuko Wilcox, que é o cara que escreveu o Yellow Paper, que eu duvido que 99% dos cripto-especialistas consigam ler aquela porra. Negócio cheio de matemática, complexo pra caramba. E você vê a quantidade dessas pessoas juntas. Assim, eu fui em DevCon de 8 mil pessoas. Eram 8 mil gênios. Sem exagero nenhum. E um burro que era eu, né? Você fala, cara, alguma coisa vai sair daqui. Aí você fala, bom, eu já vi essa história. 8 mil gênios na época da internet. O cara fazia um PowerPoint, botava um maqueteiro, ia atrás do fundo, né? Não, o cara cria um token, aperta o botão, imprime 1 milhão de tokens, bota $1 milhão, cara, com $1 milhão você faz um monte de coisa. Porque nós aqui somos borda do mundo. Um MacBook igual que eu tenho nos Estados Unidos custa $6 mil. Aqui ele custa $90 mil. Então, para um desenvolvedor ter uma máquina excelente, ou ter uma conta na Amazon, ou uma conta na Azure, que tem a melhor plataforma de desenvolvimento hoje para startups, quando você olha para isso, você fala, cara, o cara está pagando em dólar. $1 para ele multiplica a vida dele por 10. $1 aqui, para mim, eu já estou inferiorizado vezes 5. A gente já está fora do game. Lá fora, o que está acontecendo é que tudo isso que veio se estruturando nos últimos anos, ele está pronto. Então, você consegue criar coisa de um momento para outro com uma facilidade muito grande. Eu brinco, né, com os meus sócios lá da Tropix, que NFT é um calhambeque de 2016. Veio explodir agora em dezembro de 2020. Por quê? Porque não é só o NFT, não é só o conceito da escritura, né, com o NFT. Você precisa ter um NFT, você precisa ter wallets, você precisa ter uma DEX para fazer Synthetic Ether, porque você não vai ter o Ether. Você precisa ter toda uma estrutura de e-commerce que te viabilize fazer isso. Você precisa ter a arte digital madura e sendo consumida. Você precisa ter outros usos além de arte digital. Né? E isso estava no momento certo. Este momento certo está para várias coisas. Há mais ou menos 25 anos que a gente fala de moedas comunitárias para a África. Né? E na época da SAP, que eu trabalhei na SAP, a gente fez várias tentativas lá. Hoje, qualquer um dos criptativos do mundo pode ser uma moeda digital para a África. Eu conheci os meninos do projeto DALA, né, que era o dólar lá da África do Sul, eles tentaram, mas tem vol, não sei o que, etc. Hoje não, hoje você faz qualquer estaleca e faz isso. A Ambev, né, dos meus amigos lá do Gondim, está fazendo uma fintech na África e está digitalizando isso. E, novamente, vai vir uma China e passar o rolo compressor por tudo.
O que a gente tem que entender é que este mercado, antes de mais nada, é exatamente o mercado digital. Eu falo para todo mundo, eu quero fazer uma transformação digital. Falei, primeira coisa que você precisa botar na cabeça, você é um player global. Ponto. Se você pensar que você vai fazer uma Magalu no Brasil, esquece que você não é um player digital. Você é um player digitalizado em cima de um chassi analógico, que é os bancos. Por que o banco não está em cripto? Porque o banco é um bicho local. Onde você está? Eu estou no Brasil. Depende do que? Da lei do Bacen. Ponto. Aonde está? Se a gente for pegar lá o CZ, está Binance, no limbo. Né? Ele nem sabe mais onde está a empresa. Por quê? Porque não tem lei. Não tem uma regulamentação que controle nem vocês. Então, aonde está o Bitcoin? Em nenhum lugar, em todos os lugares ao mesmo tempo. Este game, ele hoje, voltando ao subconsciente humano, ele é aceito. Por quê? Porque desde o final do ano passado, isso que nós estamos fazendo aqui, que a gente faria numa cadeirinha, sentado, tomando chá, dentro de um estúdio. Né? Dentro do estúdio, não, a gente estaria num teatro de 5 mil pessoas, numa cadeira de alguns milhares de dólares, né? Aquele todo ambiente. A gente faz assim, você da sua casa ou da minha, e a gente consegue fazer isso milhares de vezes ao dia. Né? Eu sou conselheiro de inovação numa empresa que fica em Joinville. Eu não preciso pegar o avião, perder um dia, ir para lá. Se o pessoal precisar falar comigo, liga, abre o Zoom, a gente senta, conversa e resolve a vida. A produtividade aumentou para caramba. E a produtividade agora é digital. Então, a partir do momento que isso é digital e que eu preciso me monetarizar digitalmente, isso vira uma realidade. E aí volta o exemplo da África. Por que as moedas digitais e os jogos digitais, e principalmente o NFT, que eu acho que é a killer application do mundo de blockchain, hoje, estão sendo tão agudos em transformação? Porque eles transferem renda. O mercado cripto mudou a vida de pessoas em 2017, 2016, por especulação. Peguei tudo que eu tinha, dei sorte, comprei cripto e tal, virei milionário. Ponto. Essa era a narrativa. Hoje não. Hoje você tem jogos que você compra e vende NFT, e joga o jogo e você ganha dinheiro. Você traz... Imagina o seguinte, você pega um cara subsaariano, né, aquela região ali do meio da África, nem embaixo nem em cima, mas no meio. Sim. A vida média do cara, vou chutar, é $1 por mês. Aí você faz um joguinho que te paga $100 por mês. Cara, $100 você é um milionário. Você compra uma cabra, você compra água, né? E a gente não percebe isso, a gente não percebe essa realidade. Se você fala hoje que você vai dar $1.000 por mês para um cara que mora aqui em Heliópolis, em São Paulo, você está falando que você está dando a renda mensal para ele de R$5.000. Ele faz uma casa para a família inteira, ele vai fazer um prédio de 3 andares e muda a vida da pessoa. 5 vezes a média do brasileiro hoje. E a gente não percebe isso. Hoje, as pesquisas que falam de home office, nós somos, com muita sorte, 16% da população. Eu chuto que não passa de 10%. 10% da população consegue fazer isso, que é trabalhar em casa. Então existe uma dívida, um abismo digital muito grande. Quando você dá para a pessoa um celular e fala, olha, com isso aqui, você entrou, você teve a porta de entrada para o mundo digital, e esse mundo digital de hoje te transfere renda, é óbvio que ele vai fazer isso. Hoje a gente tem uma crise de programadores porque está todo mundo trabalhando para fora, falando inglês e recebendo em euro e em dólar. Agora imagina que você fala, olha, aqui no seu país, para você receber, sei lá, o dólar do Zimbábue, que é a piada que a gente mais faz, você tem que trabalhar, tem que pagar imposto, tem que fazer alguma coisa, tem que varrer rua, algum subtrabalho. Para você ganhar $1 milhão do Zimbábue, que são $100, você senta aqui, pega seu celular, fica jogando esse joguinho e acabou. Pega o filho, pega o peru. Cara, as pessoas que estão em situação de abandono existencial, elas aprendem muito rápido, porque é uma questão literalmente de vida ou morte. A pessoa aprende isso, ela passa a usar isso como renda. E isso cria uma economia local absurda. Eu lembro que na época da HP, a gente tinha como diretriz doar para um projeto chamado Kiva, é uma plataforma global de doações. Aí, assim, sem olhar os projetos, a HP dava $50 por mês para o funcionário. Aí você ia doar, você falou, cara, $50 não dá para nada. E você via projetos, assim, milhares de projetos, principalmente de mulheres no mundo, olha, eu preciso de $25. Para quê? Aí eu vou comprar um tecido, vou costurar um vestido, e aí com esses $25 eu vendo os vestidos por $100 todos, paguei as contas, paguei os totalmente fora da realidade. É totalmente fora da realidade. E ainda fiz a compra do mês. Quando você pega aí, você está no Ceará, né? Hoje eu estou em São Paulo, eu sou cearense, mas estou em São Paulo. Então tinha um projeto no Ceará para aquela cooperativa das mulheres lá de fazer bolsa. Pô, a mulher se mata uma semana, faz um troço de artesanato, vende pelo Zap em 10 vezes por R$50. Você pega o mesmo artesanato, bota no marketplace, mete na DHL, vende por €100 lá fora. Os R$40 dela acabaram de virar R$600. A mesma bolsa,
mesma hora trabalho para fazer a coisa, e você importou dinheiro para uma comunidade onde aquele dinheiro vai fazer uma diferença. Quando você começa a olhar tudo isso, aí sim você vê a criptoeconomia transformando a humanidade. E isso, para mim, é inexorável, porque essa infraestrutura está pronta. Nós temos um mercado 24/7, 8 mil ativos diferentes, que você pode usar qualquer um deles, e se não quiser, usa Bitcoin, 40 mil exchanges no mundo inteiro, e todas as exchanges falando com os bancos locais. Então, para mim, se eu falar hoje, eu tenho, sei lá, uma mulher que está vendendo um artesanato africano lá no Zimbábue setentrional da vida, e ela quiser vender isso para cá, na pior das hipóteses, ela bota no correio, chega aqui, você paga para ela em cripto, ela vai receber tudo isso sem pagar as taxas do sistema internacional, né, financeiro, e vai mudar a vida dela do lado de lá. Isso é inexorável, ponto. E aí o que falta é que as pessoas corram atrás disso, e a gente já está vendo esse tipo de coisa, né? E esse era o grande sonho do Bitcoin lá atrás, que a Libra também usou essa mesma bandeira, mas no final das contas, todo mundo quer e ninguém faz. Quando você vai para o peer-to-peer, ou seja, as comunidades, agora elas estão começando a fazer. Por que você não fazia antes? Porque você estava na rua, ia para festa, andava de moto. Onde você está agora? Em casa. Em casa, você está sim. preso. O que você faz? Deixa eu ver o mundo digital. Putz, descobri que no mundo digital, se eu ficar jogando, eu ganho dólar, com esse mesmo dólar eu entro no marketplace, compro as minhas coisas e mudo a minha vida. Acabou. Então, essa digitalização forçada, e eu repito, esse é um fato de grande mudança, foi global. Não é um problema do Brasil, da Europa, da China, é global. Todo mundo ficou preso em casa. E todo mundo ficou preso em casa e teve que ter a forceps acesso à internet. Ah, eu quero manter a educação, tem que dar internet. Eu quero que o sujeito trabalhe, tem que dar internet. Quando a empresa manda o acesso e o computador para casa da pessoa, ela muda o mundo, ela muda o ambiente digital, ela muda o coeficiente de digitalização populacional de uma hora para outra. É que nem energia elétrica, água e saneamento, moradia, né, saúde e educação pública. A educação pública mudou o mundo, a internet pública mudaria o mundo. Então, essas mudanças que não tem nada a ver com cripto, que a gente acha que não tem a ver com o mercado, elas aconteceram, de repente, de uma maneira avassaladora. E aí, como você já tem cripto, a coisa anda. Sim, com certeza. E eu acho que esse é o grande ponto, né, que a gente está vivendo agora, e vai ser muito legal acompanhar isso. Eu falo para todo mundo, eu fico muito feliz de estar nesse meio, né, de estar vendo isso de perto, exatamente, estar vivendo essa experiência, trabalhando com esse mercado. Nossa, eu tenho certeza que daqui a 10 anos, quando a gente olhar para trás, né, a gente vai ver tudo isso que foi construído agora e os benefícios lá na frente. Cartney, a gente está encerrando por aqui. Nossa, eu tenho certeza que se tivesse mais tempo, a gente ficaria agora mais 2 horas só debatendo essa parte de sociedade e criptomoedas, a evolução disso. Seria muito bom esse papo, mas temos mais painéis vindo por aí. Eu queria muito agradecer você por esse papo, agradecer a Nova Cash. Tem realmente armado esse encontro. Foi demais bater esse papo com você. Quero encontrar você outras vezes para bater mais papo, viu? Tá bom, vamos sim, só marcar. Só deixando a última mensagem, além de tudo isso que a gente falou, tem um outro coeficiente, empreendedorismo. Nunca foi tão fácil criar empresas de cunho tecnológico, nunca foi tão fácil criar empresas de cunho tecnológico no comércio internacional, justamente por causa da tokenização. E a gente está começando isso por uma coisa muito brasileira, arte. E aí, falando mexendo da Tropix, nós vamos exportar arte brasileira usando NFT para o mundo todo. Nunca foi tão fácil fazer isso e nunca foi tão importante monetarizar a cultura e a arte brasileira como está sendo agora. E é isso que a gente quer fazer. Que demais, que demais. Vou estar acompanhando isso, viu? Gente, fiquem por aí. Já tem mais painéis, tem mais bate-papo. Eu volto no final do dia para bater mais um bate-papo. Então fique por aí, viu? Muito obrigado e boa tarde. Obrigado a todos, obrigado, Novadax, pelo convite. Fiquem bem, se cuidem ainda, tem que se cuidar durante muito tempo e vem o futuro. Exatamente. Valeu, gente.